No coração da Roma imperial, onde o rugido dos leões ecoava pelo Coliseu e os cristãos eram caçados por sua fé, um homem ascendeu das profundezas da escravidão ao mais alto cargo da igreja. Um escravo, um condenado e, ainda assim, um papa. Esta é a incrível história de São Calixto I, o homem que construiu as catacumbas que abrigavam cristãos perseguidos, redefiniu a misericórdia dentro da igreja e moveu pela fé que antes parecia indigno demais para liderar. Mas sua jornada rumo à santidade começou não na glória, mas na desgraça. Calixto nasceu escravo em Roma por volta do ano 155 d.C., numa época em que o Império Romano venerava seus imperadores e desprezava a crescente seita chamada cristãos. Seu mestre, um cristão rico chamado Carpóforo, viu potencial no jovem escravo e lhe confiou dinheiro para administrar um pequeno banco. Um empreendimento arriscado na movimentada capital do Império. Mas a tragédia aconteceu. O negócio faliu e Calixto perdeu tudo. Desesperado para recuperar os fundos, ele fugiu, foi capturado e jogado na prisão. Das sombras da cela, ele poderia ter desaparecido na história. No entanto, o destino, ou a providência divina, tinha outros planos. Após sua libertação, Calixto se viu novamente em apuros quando uma disputa em uma sinagoga se tornou violenta. Ele foi acusado de perturbar a paz e condenado às minas da Sardenha, um inferno para onde poucos retornavam. Lá, na poeira sufocante das minas, Calixto encontrou o Cristo sofredor, não em visões, mas nos olhos de outros cristãos que morriam ao seu lado. Foi o Papa Vítor I quem primeiro ouviu falar dos prisioneiros na Sardenha. Mas foi a amante do imperador, Márcia, secretamente simpática aos cristãos, que providenciou sua libertação. Entre os sobreviventes estava Calixto, frágil, marcado, mas vivo. Ele foi enviado para Anzio, recebeu uma pequena pensão e silenciosamente desapareceu de vista. No entanto, Deus não havia terminado. Sob o Papa Zeferino, Calixto foi chamado de volta a Roma. Reconhecendo sua inteligência e fé, Zeferino nomeou diácono e superintendente das catacumbas, os mesmos túneis onde os cristãos perseguidos enterravam seus mortos e se reuniam em culto secreto. Aqui, a verdadeira missão de Calixto começou. Ele organizou locais de sepultamento para mártires, ofereceu cuidados aos pobres e resguardou a memória daqueles que morreram por Cristo. A vasta rede que ele ajudou a supervisionar mais tarde levaria seu nome, as Catacumbas de São Calixto, um solo sagrado onde papas e santos descansariam por séculos. Mas nem todos o viam como herói. Seu passado ainda o assombrava, e logo seu futuro dividiria a própria igreja. Quando o Papa Zeferino morreu por volta de 217 d.C., Calixto foi eleito o 16º Papa de Roma. Sua eleição irritou muitos, especialmente o teólogo rígido Hipólito, que o acusou de heresia e fraqueza moral. Por quê? Porque Calixto ousou pregar o perdão, mesmo para os pecadores mais graves. Ele proclamou que a igreja poderia absolver não apenas assassinos e adúlteros, mas também aqueles que negaram a fé durante a perseguição. Para Calixto, nenhum pecado era maior que a misericórdia de Deus. Ele compreendia a fragilidade da humanidade. Ele próprio a havia vivenciado. Sua visão de uma igreja misericordiosa colidia com o legalismo estrito de seus oponentes. Hipólito rompeu com a igreja, tornando-se o primeiro antipapa conhecido na história. Mas Calixto permaneceu firme. A igreja, disse ele, não é uma comunidade de puros, mas um refúgio para pecadores. Essa mensagem, radical para a época, ecoaria através dos séculos, inspirando papas posteriores, de São Pedro ao Papa Francisco, que chamam a igreja de um hospital de campanha para almas. Em 222 d.C., a perseguição retornou sobre o imperador Alexandre Severo. Os cristãos de Roma mais uma vez enfrentaram prisão, tortura e morte. O Papa Calixto foi alvo de perseguição por sua fé e influência. De acordo com relatos antigos, ele foi capturado por uma multidão e jogado em um poço profundo, talvez um poço, morrendo como um mártir por Cristo. Seu corpo foi recuperado pelos fiéis e enterrado nas catacumbas de Calepódio, ao longo da Via Ápia. De escravo a banqueiro,
de condenado a papa, a vida de Calixto é um testemunho da redenção. Ele provou que a graça de Deus transforma a fraqueza em força, pecado em santidade e vergonha em glória. Hoje, São Calixto I é homenageado como Papa e Mártir. Sua festa é celebrada em 14 de outubro. Ele nos lembra que a Igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. Uma jovem freira jaz gravemente doente. Durante dias, ela paira entre a vida e a morte. De repente, ela abre os olhos. Vi um anjo ao meu lado, escreveria mais tarde, segurando uma lança de ouro, e ele perfurou meu coração. Isso não era fantasia. Foi um momento que moldaria uma das maiores místicas da história. Esta é a história de Santa Teresa de Jesus, a impetuosa reformadora espanhola, doutora da Igreja e uma alma consumida pelo amor divino. Teresa de Cepeda e Almada nasceu em Ávila, Espanha, em 1515, em uma família nobre que vivia em uma época de descobertas, reformas e turbulência espiritual. Quando criança, Teresa era fascinada por histórias de santos e mártires. Um dia, ela tentou fugir com seu irmão Rodrigo. Eles queriam ser decapitados pelos mouros para que pudessem ver Deus mais cedo. Seu tio os encontrou no portão da cidade. Esse zelo, esse desejo ardente de entregar tudo a Deus, nunca a abandonaria. Mas a adolescência trouxe distração. Após a morte de sua mãe, Teresa caiu no mundo dos romances e da vaidade. Seu pai, preocupado, a enviou para um convento. Uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Teresa ingressou no convento carmelita da Encarnação aos 20 anos. Mas a vida religiosa não era fácil. O convento era tranquilo. Muitas visitas, muito conforto, pouco silêncio. Logo após fazer seus votos, ela adoeceu gravemente. Paralisada e inconsciente por dias, ela foi considerada morta e até preparada para o enterro. Mas ela sobreviveu, fraca, mas transformada. Ao longo dos 20 anos seguintes, ela lutou. Dividida entre o amor a Deus e as distrações do mundo, ela rezava pouco, duvidava de si mesma e se sentia longe da santidade. Então um dia, diante de uma estátua de Cristo flagelado, ela desabou em prantos. "Senhor", disse ela, "não me levantarei até que me concedas o que peço, ser verdadeiramente tua." Aquele momento marcou o início de sua jornada mística. Teresa começou a experimentar profundas graças místicas, levitações, visões de Cristo e uma união ardente com Deus. Sua famosa transverberação, em que um anjo lhe perfurou o coração com um dardo dourado, tornou-se um dos momentos mais emblemáticos do misticismo cristão. Mas essas experiências vieram acompanhadas de provações. Alguns padres a acusavam de delírio, outros de orgulho. A Inquisição a observava atentamente. No entanto, guiada por confessores como São Pedro de Alcântara e São João da Cruz, Teresa permaneceu firme. Seus escritos, A Vida, O Castelo Interior e O Caminho da Perfeição, revelaram um caminho de oração tão claro e profundo que se tornariam tesouros espirituais por séculos. As visões de Teresa a inspiraram a restaurar a ordem carmelita à sua pobreza e simplicidade originais. Em 1562, contra a forte oposição, ela fundou o primeiro convento reformado, São José em Ávila, onde as freiras viviam em estrito claustro, silêncio e profunda oração. Sua reforma se espalhou rapidamente. Ela fundou 17 conventos e inspirou a reforma do ramo masculino com São João da Cruz. Os carmelitas descalços, humildes, devotos, reacenderiam o fogo da vida contemplativa por toda a Europa. No entanto, cada fundação era uma batalha. Oposição de dentro da ordem, escrutínio da igreja, exaustão física e viagens constantes. Mas a coragem de Teresa era inabalável. "Só Deus basta", escreveu ela. "Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus nunca muda."